Irmãos, nós estamos numa série de mensagens amando como Jesus. Hoje nós vamos entrar na segunda mensagem e é um tema, para mim, particularmente, que mexeu muito comigo. Esta semana foi uma semana em que Deus me confrontou muito através da sua palavra, me confrontou muito com estas verdades aqui, que eu hoje vou transmitir para vocês, e é um desafio para mim, amar como Jesus amou. Eu creio que também é um desafio para si, mas eu quero lhe dizer que você está num processo. Você começou um processo de transformação no dia que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E Deus, Ele não vai parar a sua obra a meio. Tudo aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Amém, igreja? Então, hoje o tema da nossa mensagem é lavando os pés. Talvez você já esteja familiarizado com a passagem em que Jesus ele estava prestes para ir ser crucificado, para ser preso antes e depois para ser crucificado. E Jesus ele chamou os seus discípulos ali para um momento e ele decide lavar os pés aos seus discípulos. E nós vamos vendo lá na frente que isso era algo que Jesus ele queria demonstrar como exemplo. Jesus é o nosso melhor exemplo. É Ele que nós devemos seguir como exemplo na nossa vida. Infelizmente, muitos cristãos ainda não entenderam como é viver amando como Jesus. E isso prova como hoje as nossas igrejas, o mundo em si, ele está, mas particularmente as nossas igrejas. Hoje nós vemos irmãos que não falam com irmãos, nós vemos irmãos que não conseguem perdoar uns aos outros, nós vemos irmãos que eles não conseguem conviver uns com os outros, porque se eles por acaso começam a conviver um com o outro, começam-se logo a levantar questões, o que é que aquele irmão ele quer, será que ele quer levar o irmão para a sua igreja, para a sua denominação? Muitas questões têm sido levantadas, muitas vezes no meio da igreja. Muitos problemas poderiam ser evitados, muitos problemas poderiam ser completamente banidos das nossas igrejas, se nós aprendêssemos a amar como Jesus amou. E eu quero começar esta mensagem falando como é que a Bíblia ela descreve esse amor. Não é um amor de homem, não é um amor que eu transmito para a minha esposa, mas é um amor especial, um amor que Deus ele deu através de Jesus Cristo. E eu queria começar a ler 1 Coríntios 13, e ele diz assim: ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo a ser queimado, mas não tiver amor, nada me isso valerá. Amém? O apóstolo Paulo, ele descreve o que este amor é um amor que ele muda a vida daqueles que estão à nossa volta. É um amor que não fica indiferente àqueles que estão à nossa volta. E Paulo, ele dá alguns exemplos aqui. E ele termina aqui no versículo 13, ele diz assim: ainda que dê tudo aos pobres, tudo o que nós possuímos. E ele chega ao extremo de dizer que ainda que nós entreguemos o nosso corpo, mesmo que a gente entregue a nossa vida para ser queimados, mas se nós não tivermos amor, isso não tem qualquer valor. Então nós precisamos entender qual é o amor que nós estamos a falar aqui, qual é o amor que Jesus falou. Irmãos, se todos os cristãos vivessem e praticassem este amor que Paulo, o apóstolo Paulo, ele compartilha aqui em Coríntios, que ele ensina aos seus discípulos, não haveria tantas lutas e disputas.
não haveria divisões dentro do corpo, não haveria tanta desigualdade social no mundo, não haveria tanta dor, principalmente dentro do corpo de Cristo. Eu não sei se você tem se percebido o quanto o corpo hoje está fracionado, o quanto o corpo de Cristo hoje luta uns com os outros. Por quê, irmãos? Porque nós, como cristãos, ainda não aprendemos a amar como Jesus ama. Talvez você hoje esteja aí na sua casa, talvez você hoje esteja até mesmo afastado da igreja, não estando a congregar, porque um dia você foi ferido dentro da própria igreja. Mas, irmão, existe uma solução para isso e a solução é Jesus. O mundo hoje precisa de homens e mulheres que amem como Jesus. Homens e mulheres que se dispõem a sacrificar a sua própria vida em prol dos outros. Você quer fazer a diferença? Você quer fazer a diferença? Então você precisa de ame Deus, ame pessoas. Você quer fazer a diferença na vida das pessoas? Então você precisa de render a Cristo. O apóstolo João, em João 13, ele diz assim, no versículo 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês também devem se amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nesta passagem, Jesus foca duas coisas. Dois pontos muito fortes nós podemos reter aqui. Primeiro, que nós precisamos amar uns aos outros. É algo que nós precisamos aprender, praticar. E ele diz assim, como eu os amei. Jesus, ele diz assim, eu vos amei. Então vocês devem se amar uns aos outros. Não é uma opção, não é porque se você vai amar só um ou outro, não é porque você gosta mais de um ou do outro que você vai amar. Mas aqui Jesus, ele diz, amem-se. Ele não diz aqui que você tem que gostar dessa pessoa, mas ele diz que nós precisamos nos amar. Também diz, com isso saberão que vocês são meus discípulos. Nós falámos aqui há uns meses atrás que nós precisamos ser discípulos de Jesus, que nós precisamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou aqui na terra. E nós precisamos de ser discípulos. Então, como nós só seremos discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Irmãos, infelizmente existem muitas pessoas que elas dizem que são discípulas, mas as suas ações, o seu falar, o seu agir, o seu viver não refletem isso. Não refletem o amor de Cristo. Se vocês se amarem uns aos outros, então vocês serão meus discípulos. E a pergunta é, você é um discípulo? Você tem amado as pessoas que estão à sua volta? Você tem amado os seus irmãos? E nós precisamos entender que aqui o amar, irmãos, não é dizer paz do Senhor, não é simplesmente dar um abraço. Amar como Jesus amou é nós colocarmos a nossa vida em segundo plano. É nós colocarmos aqueles que estão à nossa volta em primeiro lugar. É nos rendermos, é nós buscarmos primeiro a necessidade do outro em vez da nossa. E isso é amar como Jesus amou. Jesus, ele sempre chocou as pessoas com atos irracionais de amor. Jesus, ele sempre foi contra o padrão. Jesus, ele sempre saiu fora da caixa. A forma como ele expressava esse amor era de uma forma que mexia com todos. Era uma forma que ia de encontro aos padrões estabelecidos. E Jesus, ele nos fez pensar como é que nós hoje amamos. E no final da sua vida, Jesus, ele fez a coisa mais louca do mundo. Que eu acredito, irmãos, que por muita boa vontade que nós tivéssemos, nós não iríamos conseguir fazer. Ele simplesmente, num ato de amor
de misericórdia, de compaixão por todos os que são perdidos. Ele se entregou numa cruz, Ele se entregou numa cruzada para que eu e você possamos ser salvos. Não existe maior ato de amor de alguém se entregar por outra pessoa. Jesus, Ele fez isso na cruz. Jesus, Ele sabia que o plano do Pai ia se cumprir, mas Jesus também sabia, na sua sabedoria, que Ele precisava de demonstrar isso. E Ele demonstrou ao morrer uns pelos outros. Ele demonstrou ali naquela cruz que Ele pagou o nosso pecado. Éramos nós que deveríamos ser crucificados, mas Jesus, Ele morreu por mim e por si. João 13, nós vamos ler alguns versículos de João 13. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. No versículo 1, ele diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Estando sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Nesta passagem nós podemos ver, Jesus amou os seus discípulos. Jesus, Ele sabia que Ele ia morrer. Jesus, Ele sabia que Ele ia ser traído por uma daqueles que estava com Ele naquele momento. Ele sabia disso. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que Ele amou até o fim. Ele amou incondicionalmente. Irmão, muitas vezes nós queremos amar de uma forma condicional. Nós queremos amar dizendo, se Ele me amar, eu também o vou amar. Se Ele sorrir para mim, eu vou sorrir também. Se Ele me servir, eu vou servir também. Mas sabe uma coisa? Jesus, Ele não esperou. Ele agiu. Ele foi lá e Ele deu o primeiro passo. Jesus, Ele queria dar uma lição, uma última lição aos seus discípulos. Não existe melhor forma de ensinar do que seja pela demonstração. Se você quer ensinar algo a alguém, a uma criança, ou seja quem for, vá lá e faça. Demonstre como é feito. Jesus, Ele queria demonstrar isso aos seus discípulos. Os discípulos, eles discutiam quem era o maior, quem era o melhor, quem é que Jesus amava mais. E Jesus, Ele foi e demonstrou que quem quiser ser o maior, o que é necessário fazer? Aos nossos olhos, fazer ser o maior talvez seja saber muito da Bíblia, talvez seja você ter um número grande de pessoas que você lidera, talvez seja o seu curso, talvez seja o bom que você é em alguma coisa. Mas sabe uma coisa? Jesus, Ele tem um padrão diferente. Jesus nos ensinou algo diferente. Vivemos numa sociedade que todos buscam o quê? Reconhecimento. Queremos ser grandes, conhecidos pelos grandes feitos, pelas grandes obras que nós fazemos. Mas Jesus, mais uma vez, foi o quê? Contra a lógica. Ele foi contra aquilo que nós, habitualmente, nós estamos habituados. E no versículo 3 do capítulo 13, continua dizendo assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Deus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele nos demonstra aqui algo incrível que nós, como igreja, nós precisamos de aprender. Ele começa a dizer que Jesus sabia, né, que o Pai havia colocado debaixo de todas as coisas. Ele tinha todo o poder. Né? Ele não era
simplesmente um simples homem. Ele era o Deus vivo que tinha vindo à terra. Mas ele simplesmente diz que ele se levantou da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E ele começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele queria dar uma grande lição. Ele estava dando um exemplo para todos seguirem. Qual é o exemplo que hoje você tem seguido? Tem sido o exemplo do mundo? Tem sido o exemplo dos homens? Ou você tem seguido o exemplo de Jesus? Jesus, ele começou a lavar os pés aos seus discípulos. No tempo de Jesus, todos aqueles que entravam na casa de alguém como convidados, eles tinham sempre alguém em que iam lavar os pés. Naquela época não é como hoje, que nós temos calçados que protegem os nossos pés. Naquela época, o povo, as pessoas, elas andavam muitas vezes descalças, muitas vezes andavam de sandálias, e os pés eram algo que era muito, muito sujo. Não existiam hoje, né, as facilidades que nós temos hoje, né, para as pessoas se higienizarem, de tomarem banho. Naquela época, tomar banho era algo que não era muito comum, porque não havia as facilidades que nós temos hoje. E quando chegou Jesus, chegou ali com os seus discípulos, ele começou a lavar os pés aos seus discípulos. O lavador de pés, irmãos, que era a pessoa que lavava os pés normalmente na casa das pessoas, às pessoas que chegavam, era a posição mais baixa dentro da casa. Essa posição normalmente ela era atribuída aos escravos ou às mulheres. Imagine você ter essa posição. Jesus, ele sabia que ele deveria e precisava de dar aquele exemplo. O lavador de pés era aquela profissão em que ninguém queria. Era a última profissão que todas as pessoas queriam ter. Sabem porquê? Porque os pés eram o lugar onde continha toda a sujidade, todas as poeiras, tudo aquilo que era desagradável aos olhos, estava ali. Jesus, ele não teve qualquer problema. Ele pegou naquela água e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, ele era um líder. Ele não tinha a obrigação, ele não tinha o dever de lavar os pés dos seus discípulos. Na verdade, ele deveria ser honrado com esse ato. Jesus, ele deveria ser honrado em que tivesse alguém para lavar os seus pés. Mas Jesus, ele não se preocupava com a sua posição social. Ele não se preocupava com o seu status. Ele não se preocupava com quem as pessoas iam pensar dele. Ele fez aquele trabalho que precisava ser feito para o bem dos discípulos. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos fazer, mesmo muitas vezes nos custando, muitas vezes nós não gostando, nós precisamos fazer como exemplo para a vida daqueles que estão à nossa volta. Depois de ter lavado os pés aos discípulos, Jesus explicou que eles deveriam fazer o mesmo uns aos outros. Hoje Jesus está-nos a dizer que nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Jesus também nos está a dizer, irmãos, que nos pés dos seus irmãos, daqueles que comem consigo, congregam consigo, fazem parte do corpo, existe sujidade. Mas isso não é razão para que você se afaste. Isso não é razão para que você não se submeta servindo a eles. Porque com o seu exemplo, você vai trazer transformação. Você vai demonstrar o amor de Jesus, que foi aquilo que Jesus fez. Jesus, ele não disse que era superior, mas ele, mesmo sendo a pessoa mais importante, ele se humilhou.
Ele serviu ali os seus discípulos. Nós também devemos ser humildes e nós devemos servir uns aos outros. Esta é uma lição tremenda que Jesus nos deu. Jesus, ele não agia como se fosse superior aos outros, mas Jesus, ele é Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o grande subsacerdote. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o nosso Redentor. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Ele é a luz do mundo. Ele é o juiz justo. Jesus, ele é tudo isto e muito mais. Não existe, irmãos, títulos hoje no mundo que sejam suficientes para categorizar o quão grande Jesus era. Não existem hoje posições no mundo que se igualem àquilo que Jesus é. Mas ele desceu da sua posição. Ele deixou quem ele era naquele momento. Ele se rendeu, ele se humilhou ali naquele momento para ser um exemplo para nós. Ele desceu à posição mais baixa, irmãos. Porque o lavador de pés era alguém sem qualquer valor. Ninguém prestava atenção ao ato que fazia. Ele fez aquilo que ninguém queria fazer para nos ensinar. Que aquele que quer ser grande tem que descer da sua posição e servir. Tem que descer da sua posição e servir. Hoje, nós vivemos momentos em que foram criadas hierarquias, posições, em que uns estão aqui no alto, outros estão cá embaixo. Os que estão cá em cima, eles são inacessíveis aos que estão embaixo. E Jesus, ele veio quebrar tudo isso. Ele veio dizer assim que o maior não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. O maior é aquele que lava os pés daqueles que precisam. O maior é aquele que não se conforma com a injustiça. O maior é o que dá o primeiro passo para que haja paz. O maior é aquele que dá a outra face. O maior é aquele que sofre para trazer consolo, ânimo, alegria na vida daqueles que sofrem. Isso é ser maior. Maior não é o que espera reconhecimento ou qualquer exaltação para agir. O maior é aquele que vê a necessidade e ele vai lá e age. Nós precisamos de aprender a amar como Jesus. Nós precisamos de aprender a lavar os pés uns dos outros. Como eu disse, esta semana foi uma semana que Deus me confrontou muito com esta palavra. Porque muitas vezes eu vejo o quanto eu ainda estou distante de amar como Jesus nos ama. Deus me confrontou porque eu tenho visto que a minha vida muitas vezes ainda não reflete esse amor, a compaixão que Jesus tem por nós. Jesus nos diz que nós precisamos nos render. Que nós precisamos nos humilhar. Jesus diz que nós precisamos servir uns aos outros. Que nós precisamos ser os lavadores dos pés dos nossos irmãos. É isso que Ele nos está a dizer. Ele não está à procura de um título. Ele não está à procura que você saiba muito da Bíblia. Mas Ele está à procura que você é aquilo que aprendeu. Que você pratique. Hoje se discute muito sobre a Bíblia. Mas pratica-se pouco aquilo que Jesus tem nos ensinado. O maior então é aquele que serve. E eu tenho algumas perguntas que eu quero deixar para você hoje. O que você pode fazer para servir? Como é que você pode servir? Você acha que está demasiado ocupado para você servir? Você acha que é bom demais? Você acha que é muito importante? O seu título não lhe permite servir? Perguntas.
questionamentos que você tem que fazer na sua vida. Você tem descido da sua posição, você tem estado próximo dos seus irmãos, você tem estado próximo daqueles que precisam de si. Ou você tem estado na sua posição, se achando que você é melhor que os outros, porque você está agarrado a um título. Talvez você hoje que esteja a me ouvir, você já seja um líder, talvez seja um pastor, talvez você seja um apóstolo, um bispo, não importa. Talvez você esteja afastado das suas ovelhas. O que tem impedido você de servir? O que tem impedido você de lavar os pés àqueles que estão à sua volta? Jesus amou servindo. Como você pode ser esse exemplo? Como você pode servir? Servir não envolve apenas ações meramente especulativas, mas atitudes fortes, concretas, passos que você diz assim: a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Amanhã o mundo celebra, ou pelo menos uma grande parte do mundo celebra, o Dia dos Namorados. Irmãos, é o dia que o amor está no ar. Tudo vai bem. As brigas são esquecidas, as discussões ficam colocadas de parte, as coisas que a gente passou, a gente esquece por 24 horas. Mas, infelizmente, muitos e muitos relacionamentos hoje são vividos não pelos padrões bíblicos, não como Jesus nos ensina a amar, mas como o mundo nos ensina. Muitas vezes nós amamos na espera de sentir algo. Muitas vezes nós queremos amar esperando que a gente possa receber alguma coisa em troca. Neste relacionamento, eu estou para ser feliz. O meu casamento, o meu namoro. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero que a pessoa que está ao meu lado me faça feliz. Talvez você, hoje, que está a me ouvir aí, você também pensa assim. Mas sabe uma coisa? O verdadeiro amor é completamente ao contrário. 1 Coríntios, no versículo 13. 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Estas palavras aqui, elas deveriam ser palavras que deveriam ressonar diariamente na nossa vida. Nós deveríamos meditar delas e nós deveríamos praticar. Ele diz que o amor é paciente e bondoso. Quantas vezes nós temos sido impacientes? Quantas vezes eu fui impaciente? Quantas vezes eu deixei de ser bondoso? Diz também que não procura os seus interesses. Isso nos fala que nós precisamos colocar os outros em primeiro lugar. Isso nos demonstra que nós precisamos colocar os nossos desejos, às vezes os nossos sonhos, em prol dos outros. Ele diz também que não guarda rancor. Irmãos, quantas pessoas, quantos irmãos deixam hoje de falar uns com os outros por rancor? O amor também não se alegra com a injustiça. Mesmo a gente sabendo, irmãos, que aquela pessoa errou feio, nós não nos devemos alegrar por isso. E no final ele diz assim: tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Este é o resumo de tudo aquilo que 1 Coríntios 13 fala. Este é o amor que traz cura nos relacionamentos, que faz com que os relacionamentos não sejam como um simples contrato. Ele é rasgado quando eu não estou feliz, quando eu não estou satisfeito, quando eu não recebo aquilo que eu queria receber. É neste momento que nós devemos refletir. Hoje mesmo no mundo cristão, o nível de divórcios tem aumentado. O número de relacionamentos fora do casamento tem aumentado. Porque muitos dizem, eu não sou amado, eu não sou compreendido. Mas o que eles ainda não entenderam é que nós precisamos fazer a nossa parte. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero falar algumas coisas, algumas maneiras e motivações erradas que muitas vezes nós servimos. Talvez você hoje está aí se consiga identificar com alguma delas. Muitas vezes nós queremos servir, né, para obter reconhecimento. Outras vezes para nós nos sentirmos bem connosco mesmo. Então eu vou servir, eu vou fazer algo. Mas aquilo na verdade é só para a gente se sentir bem. É só para alimentar o nosso ego. Outra maneira errada, outra motivação errada é servir, esperar uma recompensa. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso? Quantas vezes nós vimos até mesmo reunir como igreja, louvar a Deus, mas muitas vezes nós fazemos barganha com Deus, pensando que pelo facto de nós virmos, pelo facto de você estar aqui, pelo facto de você ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, que você vai ter algo em troca de Deus. Olhe ao seu redor e peça a Deus que lhe dê olhos diferentes. Olhos que vejam a necessidade daqueles que estão à sua volta. O mundo hoje sofre porque nós, como igreja, nós não temos amado como Jesus amou. O mundo hoje sofre porque nós, como igreja, nós não temos feito a diferença na vida das pessoas. Começando dentro da nossa casa. Começando dentro da nossa igreja. Dentro do corpo. Hoje existem muitas pessoas, não é que elas tenham perdido a fé em Deus, não é que elas tenham perdido a fé no sacrifício de Jesus, mas elas perderam a fé nos seus próprios irmãos. Porque elas não foram amadas como Jesus amou. Porque não houve pessoas ao lado delas que o tiveram ali para lavar os seus pés. Não houve pessoas ao seu lado para cuidar das suas feridas, cuidar das suas necessidades. Você em Cristo, você precisa ser diferente. Você em Cristo, você precisa de amar como Jesus amou. Não espere pelas oportunidades. Se você parar, se você tirar os olhos do seu umbigo, se você parar de ser egoísta, você vai ver que existem muitas pessoas que podem ser amadas. Existem muitos pés para serem lavados. Existem muitas feridas para serem cuidadas. Vamos começar pelo corpo. Vamos começar pela igreja. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos servir uns aos outros. Não pense você que você não precisa ser cuidado. Não pense você que as pessoas que estão à sua volta não precisam de si. Não pense você que você não tem um valor grande para a vida dessas pessoas. Você foi chamado para servir.
E quando você começar a fazer isso, Deus mudará o seu coração. Deus mudará o coração daqueles que estão à sua volta. Quando você começar a servir, quando você começar a lavar os pés uns aos outros, este mundo será diferente. Hoje se fala do sofrimento, se fala muitas vezes daquilo que está a acontecer, mas nós nos esquecemos que cada um de nós é parte do corpo. Cada um de nós, Deus nos deu uma dose de amor para que nós possamos amar, cuidar uns dos outros. Você foi chamado para servir no seu casamento. Aprenda a servir. Começa a lavar pratos, trocar fraldas, roupa. Começa a estar próximo da pessoa que você ama. Da pessoa que você escolheu para o resto da vida. Tenha atitudes diferentes que espelhem o amor de Cristo. Com os seus amigos, aprenda a servi-los. Algumas ideias. Prepare uma refeição para eles. Ajude eles a cuidar dos seus filhos, das crianças. Visite, esteja próximo. Faça alguma coisa para suprir a necessidade daqueles que você diz que são seus amigos. O verdadeiro amigo, ele está sempre presente, seja nos bons ou nos maus momentos. Sirva também na igreja. Sirva o corpo. Ofereça-se para fazer algo. Talvez você ainda não saiba exatamente o que é que você quer fazer. Mas que você chega e diga assim: eu quero servir. Aonde eu posso servir? Qual é a área que eu posso servir? Talvez você possa limpar. Talvez você possa visitar pessoas. Talvez você possa organizar algo. Você está aqui não para ser servido, mas para servir. Nós, como igreja, nós como uma parte do corpo, a Light for the People Ministries, nós queremos servir uns aos outros. Nós queremos servir onde houver uma necessidade. Seja um exemplo. Seja um exemplo. Jesus foi o nosso exemplo. Ele lavou os pés daqueles que estavam com os pés sujos, imundos. Talvez você conheça muitas pessoas assim. Talvez esteja na hora de você tirar a sua túnica, tirar a sua veste da sua posição, você colocar a sua toalha na sua cintura. E você chegar ao pé daqueles que têm os pés sujos, que têm os pés imundos, e você começar a lavar os pés deles. Talvez seja a hora de você sair da sua posição e você começar a cuidar daqueles que precisam. Você não está aqui para ser servido, mas para servir. Vamos mudar esta cidade. Vamos mudar esta nação. Você quer isso? Você tem esse desejo? Então você precisa de amar a Deus acima de todas as coisas. E ame pessoas. Pessoas que são aquelas que irão para o céu ou para o inferno. Está nas tuas mãos o destino de muitas pessoas. Jesus, ele foi o exemplo. Você quer ser o exemplo positivo ou você quer ser aquele exemplo negativo? Você quer quebrar este ciclo ou você quer fazer a diferença? Esta semana eu quero lançar um desafio a todos vocês que me estão a ouvir.
que você possa fazer um ato de amor como Jesus fez. Um ato que Jesus, Ele tocou na vida de alguém. Eu quero desafiar você esta semana a você fazer algo por alguém que não está à espera. Seja na sua família, seja um colega de trabalho, seja um amigo, seja até mesmo alguém que você nunca viu na vida. Que você possa ter um ato de amor que possa impactar a vida dessa pessoa. Que essa pessoa ela fique escandalizada com o seu ato de amor. E eu quero que você possa compartilhar conosco essa sua experiência. Compartilhe com os seus irmãos. Compartilhe com a sua família aquilo que você viveu. Vamos ser luz para os povos. Vamos ser a esperança que Deus colocou na nossa vida, na vida de outras pessoas. Você está aqui para fazer a diferença. Ama Deus, ame pessoas. Amém, igreja?